O homem necessita de justiça. Para a justiça necessita de amor. Para um amor justo, o homem precisa limitar-se em seu desejo. Para os devidos limites do seu desejo em que brota o amor justo, o homem necessita de um Estado. O Estado necessita de justiça. Para a justiça, necessita de amor. Para os limites do desejo injusto, o Estado e o homem precisam da polícia. A polícia tem o legítimo poder do uso da força, o braço forte e armado da lei, a força bruta da justiça. Ensina o amor na cacetada pelo contraste. Contra a violência não basta dar a outra face, posto que a outra face talvez possa ser a do seu filho, seu irmão, sua mulher, teu amigo. A outra face ofertada pela polícia é a do perdão mediante confissão e castigo. Quem ama, pune o desamor. Tolerar o erro é endossar o erro. Dar a outra face talvez seja ensinar a violenta forma de perdão e de amor a quem o agride. Mas dar a outra face ao criminoso é punir amorosamente o crime, cortando a cabeça do crime. O pecador desamoroso aprende a amar pelo erro consertado, ou fica preso até o amor sair. Muitos temem a polícia. Criminosos a odeiam. Alguns criminosos a respeitam. Ativistas a desprezam porque respeitam o crime como fruto de uma revolta do povo pobre. O povo pobre, em sua vasta maioria, não é criminoso. O povo pobre, rico, classe média, alta, baixa, trabalha e quer segurança contra o crime. Só criminosos criminalizam a polícia. Honestidade é índole, o resto é silêncio criminoso. No Brasil, o policial vive em condições heróicas. O dinheiro é pouco, o incentivo é baixo, as condições precárias. As acusações são muitas, nada leva alguém a querer ser um policial em condições racionais. Nada também leva uma mulher a querer ser mãe em condições racionais. Mas a dor do parto, do heroísmo, se derrama como a placenta de um recém-nascido que recebe a farda do herói. Ser policial é um parto. Está no ar o inclassificável. Vamos às atualidades que são sempre atuais no nosso bloco atemporal. Nosso convidado é um homem importante, da lei. Ele já prendeu quase todo mundo. Hoje, ele é o delegado mais importante do estado de São Paulo. Afinal, é o delegado-geral. Hoje, vamos conversar com Nico Gonçalves, o doutor Nico. Muito prazer te receber, delegado. Eu que agradeço, acompanho a sua carreira e dar espaço para a polícia é muito gentil da sua parte. Delegado, como eu falei aqui agora, ser policial no Brasil é um fardo. As condições são precárias, vocês levam cacetada o tempo inteiro, é enfrentar bandido, às vezes o treinamento é pouco. O que leva um sujeito, o que leva uma pessoa a querer ser policial que não seja um instinto de heroísmo? Ou existe outra coisa? Olha, existe a paixão por servir. Eu posso falar que desde criança eu queria ser policial, não queria ser outra coisa. Eu morava perto do 17º Distrito Policial no Ipiranga. Eu ali já tinha, com 12 anos de idade, eu tinha uma caixa de graxa, eu engraxava sapato dos policiais. Depois eu tinha paixão pelas viaturas ficar limpinha. Então eu era garoto, ganhava um trocadinho dos policiais, eu limpava as viaturas, passava pretinho no pneu, e quando eles chegavam para trabalhar, todas as viaturas estavam impecáveis, né? Então aquele momento ali de menino, 12, 13 anos, eu já sabia que eu não queria ser promotor, juiz, médico, nada. A minha paixão era pela polícia. E eu vibrava com isso e ali que despertou aquela vontade de ser policial. Delegado, a questão da polícia ser tão atacada, a que se deve essa perseguição, esse preconceito em relação à polícia? Sobretudo na política de esquerda, né? As pessoas veem o bandido como uma vítima social e o policial como um baço da opressão. Como reverter isso? O senhor acha que a população engole essa balela? Aqui no Brasil a polícia não é muito respeitada. Por maior trabalho que você faça, sempre o pessoal tem aquela desconfiança da polícia, isso que não devia ter. Eu ainda antes de aposentar, eu quero ver a população do lado do policial, né? Eu sigo assim um exemplo que eu tive num dos primeiros casos que eu tive. Eu estava indo para casa, morava no Ipiranga, eu achei um carro suspeito perto de casa e vamos procurar a placa do dono, tal. Aí levamos o carro furtado. E foi a primeira ação que eu fiz, uma das primeiras. Aí eu liguei para o CEPOL, me dá o telefone da vítima. Aí eu liguei para a vítima vir buscar o carro. E eu fiquei ali ao lado do carro esperando a vítima chegar. Foi verdade, roubaram o carro de novo, então vou ficar aqui, eu já tinha avisado. E quando chegou um casal, eles olharam para o carro e falaram assim, olha, o ladrão
que roubou a nossa casa, ele carregou alguns equipamentos, pôs aqui no porta-mala. Cadê os equipamentos? Entendeu? Como se o policial tivesse pego aquele, sabe? Foi a minha primeira decepção. Eu ali aguardando com a vontade, eu recuperei seu carro. E ele falou, não, ele não ficou desconfiado do ladrão que entrou na casa dele, a mão armada, levou lá todos os aparelhos de TV, na época videocassete, aquelas coisas. Ele chegou, quando ele me viu, ele achou que eu tinha que ter dado conta para ele dos objetos. Aí eu falei, poxa gente, eu quis aqui prestar um serviço e a pessoa já chegou desconfiada que o policial pegou o que estava dentro do carro. Infelizmente é assim que eles veem na polícia. Mas a limitação da ação da polícia vem de um princípio da própria justiça, que tem esse instinto progressista de achar que o bandido é vítima social. Como é que como é que a força policial pode reagir? Como é que a força policial pode mandar uma mensagem clara de que ela está fazendo um serviço correto a respeito da justiça, a favor da justiça? Hoje o delegado de polícia, né, tem algumas limitações, né? Tudo que a gente tem que fazer, a gente quer visitar o Ministério Público, a Justiça, eu acho que é válido, né? Mas tem coisa que a gente tem que decidir na hora. Por exemplo, na madrugada, a primeira porta que a pessoa encontra é o policial, entendeu? Então tem que ter essa confiança. E a Justiça impõe barreiras, né? Eu vou dizer um caso assim, eu luto para que as medidas protetivas de uma mulher que apanha em casa e vai na delegacia seja decretada pelo próprio delegado de polícia. Porque o que acontece? Chega lá 2 da manhã, uma mulher que apanhou do marido e ela vem fazer o boletim de ocorrência. O delegado vai fazer o boletim e vai mandar ela de volta para casa, ela apanha de novo. Então, se o delegado tiver um poder maior, não, eu não quero roubar a função de ninguém, nem nada disso, entrar na área de ninguém, mas se o delegado, naquele momento, consegue dar uma medida protetiva, tirar a pessoa de casa, olha, fica a 300 metros, não apareça perto dela até a decisão judicial, até que o juiz confirme, eu acho que seria importante. Mas as barreiras atrapalham muito a polícia. Mas isso é previsto por lei? Por exemplo, muito se fala em poder discricionário da polícia. Para o leigo que não sabe o que é poder discricionário, é a polícia agir mediante uma circunstância, uma situação em que a vítima está lá, ou o mesmo policial corre risco de vida, ou como o senhor disse, a mulher que pode voltar para casa e ser agredida de novo. Ou seja, o policial tem que agir como psicólogo, como estrategista, como analista da situação, e muita gente vai em cima do policial porque ele eventualmente baleou um bandido, ou porque ele não respeitou o direito do sujeito que estava agredindo a mulher. Ou seja, como é que você impõe esse poder discricionário, sendo que a justiça limita tanto hoje em dia a ação do policial? Então, o policial corre a risco a todo momento, né? De tomar um processo porque fez, um processo porque não fez. O policial é aquele trapezista que está atravessando a linha com aquela vara assim, cair para cá tá ruim, cair para lá tá lá, segue em frente, entendeu? É o que a sociedade sempre espera do policial, que ele siga em frente. Mas as barreiras são grandes, né? O policial está sempre na corda bamba, né? Você vai tomar uma atitude, aí se desagradou o judiciário, desagradou a outra parte, então é muito difícil. Ser policial no Brasil não é fácil, tem que ter vontade mesmo. A justiça brasileira tem uma tradição de uma certa leniência em relação ao crime. Eu não vou falar leniência em relação ao crime, vamos falar assim, de tolerância em relação às garantias do sujeito, né? A gente vê a prisão em segunda instância sendo anulada, a gente vê pessoas que entram pela escola do crime na mais adolescência e depois saem. Isso não tem. Como é que o senhor avalia o trabalho da justiça no Brasil? O senhor acha que ele é uma arma em parceria com a polícia? Eu acho que tem deixado a desejar profundamente. E por que dessa leniência em relação à justiça, em relação ao crime? Eu vou dizer um fato concreto que aconteceu essa semana. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande sobre aquelas empresas de ônibus. Pegamos uma pessoa que eu tenho um vídeo, de ele levou para uma pessoa para uma emboscada, matou, aparece ele matando a pessoa, atirando. Essa pessoa... com esse vídeo eu levei para a justiça pedindo uma prisão preventiva, que dá direito para a polícia 30 dias. E na semana inteira, eu, o promotor Lico Garqui, o Fábio Caipira, os delegados, estou trabalhando no caso, conseguindo uma delegação premiada sobre a influência no transporte público de uma organização criminosa. Eu estou conseguindo fazer isso e estava assim, a prestes de desencadear uma carreira grande de gente envolvida nisso. Na sexta-feira, depois desse trabalho, com esse vídeo, chegou uma vara de soltura para o preso. Na sexta-feira, às 7 horas da noite. Pôs por terra um trabalho de 8 meses que nós estamos fazendo.
por uma brecha na lei por nada. Fala, não, já aprendeu 15 dias, mas pô, vou lá falar, olha, tem um vídeo aqui matando aqui, está tudo certo, nós estamos conseguindo a delação premiada, vamos começar segunda-feira, vamos implicar todo mundo que só se ouve falar, olha, a organização criminosa tem um pé dentro das companhias de ônibus. Então nós estamos atacando isso, mas não encontramos respaldo. Às vezes ali o promotor, o juiz, fala assim, pô, vamos brincar a lei, solta ele, mas é difícil. O policial, como eu falo, para o policial conviver com isso. Toda hora tomar um balde de água fria em cima da gente. Nos anos 80, delegado, a gente viu, né, nos anos 70, particularmente nos anos 70 e 80, a gente viu uma política de combate ao crime muito eficiente, particularmente em Nova York, dos broken windows, né, a tolerância zero. Aquela ideia de que o sujeito que cospe na rua ou quebra uma janela de metrô, ele vai, de alguma forma, vai ser levado a cometer crimes maiores. No Brasil, aconteceu o inverso disso. Esses crimes menores foram praticamente tirados do Código Penal e hoje você paga uma cesta básica, você faz uma atividadezinha de meia hora por dia e você está solto. Por que você acha que nos anos 80 o Brasil seguiu no caminho inverso ao daquele que deu certo em diversas partes do mundo, como de tolerância zero, e se há alguma possibilidade de volta nessa premissa, nessa mentalidade do Código Penal que enxerga o pequeno delito como quase praticamente delito nenhum? Então, é essa volta que eu gostaria, como policial, que você fala. Por exemplo, num crime de furto hoje, a pessoa foi lá e furtou um carro, como aconteceu, eu prendi um ladrão que furtou um carro. Ele não usou de violência contra a vítima, nada, ele se livra na audiência de custódia, vai embora porque o juiz é obrigado a cumprir a lei, o defensor público cumpre a lei, o promotor, ele volta. Então, quer dizer, uma pessoa que eu prendi no dia seguinte ele volta a furtar de novo, porque ele sabe que não vai ser preso. Então, essa impunidade gera mais o crime, os crimes pequenos, como você falou. Mas para quem teve o seu carro furtado, o celular furtado, ou o que seja o que for, é muito grave, você entendeu? Um passaporte, agora eu estava com um caso, a pessoa furtou 4 passaportes de uma pessoa que ia embarcar agora numa viagem. Deu uma bobeira, levaram o passaporte. Prenderam o cara, mas não pode ficar preso, porque ele é um furto simples, ele não usou violência, nada. Quer dizer, mas olha o transtorno que ele deu para essa pessoa. Então, nesses casos assim, vamos dizer, de menor potencial ofensivo, né, a lei é muito branda. É isso que está acontecendo. Delegado, como é que o senhor vê o papel da mídia no controle da violência? Como é que o senhor vê o papel da mídia nas análises das ações policiais pelo país? A gente percebe o tempo inteiro uma notícia criticando a ação policial por um exagero, por um abuso, e a gente não vê exatamente o oposto de maneira tão crônica. O senhor acha que a mídia também, de alguma forma, é infestada e é contaminada por essa leniência em relação ao crime que parte desse progressismo? Então, quando tem um fato negativo, que acontece em todas as corporações, essa notícia fica aparecendo assim, todo dia repetido e não param de falar, tal. Mas quando é um fato positivo, dá uma notinha pequena. Eu procuro usar a mídia favorável à polícia para tentar transmitir uma sensação maior de segurança. É isso que nós precisamos. Você usa a mídia? Como existe uma estratégia para usar a mídia? Sim, eu procuro divulgar todo o serviço que é feito de bom. Então eu venho aqui, eu estou aqui agora com você e vou falar, olha, nós fizemos serviço de bom, hoje fizemos 3 serviços bons. Prendemos aí a quadrilha que assaltou o shopping lá em Campinas, 4 pessoas, que aquele shopping, aquela correria, tá certo? Quando esse assalto aconteceu, saiu em todos os jornais, até fora do país, assalto uma joalheria no shopping em Campinas, aquela corrida toda. Saiu, dia e noite saiu isso. Agora hoje prendemos os ladrões, prendemos 4. Eu quero que falem que nós prendemos, que a polícia deu a resposta. Prendemos agora, nesse minuto, antes de vir para cá, aquele que assaltou o shopping Aricanduva, que enforcou um segurança, acabamos de prender, acabei de falar com ele. E o que aconteceu? Vamos divulgar que prendeu, porque vou falar, a polícia está agindo. Eu tento transmitir uma sensação de segurança para a população, falar, olha, tem o roubo, tem o furto, mas a polícia está trabalhando. É isso que eu tendo, porque quando tem uma coisa, esse roubo no shopping Aricanduva, também repercutiu em todos os canais, em todo lado. Agora eu queria que repercutisse a prisão também, sabe? Isso que eu quero que seja. Você fala, pô, tudo bem, roubaram, mas a polícia está aí, está trabalhando. Mas isso é um desejo seu. Isso. O senhor tem muitos amigos na cena midiática, o senhor tem amigos jornalistas. Eu sou seu amigo, eu sou seu admirador e acompanho o seu trabalho. Eu fico contente. Existe essa possibilidade de estabelecer uma amizade, uma aproximação, para que haja uma maior visibilidade das ações policiais? Ou existe uma animosidade, uma antipatia e uma certa distância
da mídia em relação à polícia? E como é que poderia ser quebrado esse tipo de coisa? O senhor é um exemplo de aproximação amistosa, afetiva e profissional entre essas partes que controlam, de alguma forma, a cena midiática brasileira e a cena policial. Como é que se dá essa aproximação e como é que se pode dar essa aproximação entre a força policial e a mídia brasileira? Eu procuro dar atenção para todos os jornalistas, certo? Fico contente que você falou, porque minha esposa é sua fã número 1, porque ela adora você. E eu tento mesmo ser amigo de todo mundo e passar para todos. Eu dou atenção para todos os jornalistas, né? Porque eu acho que a gente tem que divulgar o que a polícia faz de bom. Quando é coisa de ruim, também vão divulgar, a gente não esconde nada, né? Mas eu procuro ter, porque eu estou há 40 anos aí na polícia, e sempre em grandes casos, né, que a gente participa, porque eu tenho um grupo, eu tenho uma equipe muito boa que trabalha comigo. E uma equipe que está sempre prendendo, sempre investigando, sempre acontecendo alguma coisa. Então os jornalistas sabem quem é quem. Vocês não são bobos, não. Falam, pô, esse aqui é aquilo. Então eles sabem quem é. Quem verdadeiramente está trabalhando e gosta do que faz. Eu falo com a polícia, eu falo com prazer de ser policial. Tem gente que não quer aparecer, se esconde, tem medo, tal. Eu falo com aquele prazer do coração de ser policial. Eu nasci para ser isso e vou continuar sendo e gosto disso. Quando não der mais, eu me aposento, mas eu adoro ser policial, adoro passar para vocês, jornalistas, que vem uma relação também que a empresa está com a gente de amor e ódio. Tem dia que está bem, tem dia que está ruim, é aquela relação que a gente vive o dia inteiro. Mas quando eu chego lá no departamento, hoje na delegacia geral, tem aquele monte de jornalistas na porta, eu cumprimento todos. Hoje mandei fazer uma sala de imprensa, porque não tinha, eles ficavam no relento. Eu fiz uma sala de imprensa agora na minha gestão, eles ficam lá, pus café, água, internet para todos eles, e eles gostam de mim, porque eles sabem que eu sou do bem e atendo todo mundo que chega. O senhor faz uma atividade política, né, de aproximação, de diálogo, de esclarecimento. Muitos dos seus amigos estão querendo entrar na política. O senhor acha que o caminho da política também é um caminho para a melhoria da polícia? Você acha que gente da força policial deveria se candidatar mais? Por que o senhor não se candidata, delegado? Nunca vou me candidatar. Não, nunca. Não. Você é corajoso, mas não tem a coragem que você tem. Você entendeu, né? Porque eu nasci para ser policial. Eu já fui assim, seduzido por várias pessoas querendo que eu entrasse em determinado partido, tal. Eu falei, olha, eu me sinto bem mais atendendo a população na minha área, que eu gosto, que eu trabalho com paixão, com a polícia, do que ser político. Eu, na época que eu prendi aquele jogador, o de sábado, que ofendeu o grafite dentro do campo, mas vieram todo mundo atrás de mim para me ser candidato, sabe? Eu não fui. E vários outros casos, o caso do Washington Oliveto, todos os casos, não, você vai sair esse ano, vai sair esse ano. Eu não saio, eu prefiro que os amigos saiam, não é minha cara. E os policiais que saem aí, tem vários aí candidatos, eu falo, não faz isso, fica aqui na polícia, fica com a gente, deixa isso aí, não é para nós. Você sozinho não vai fazer nada lá, fica com a gente. Tem uns policiais de carreira que são bons, que passaram para a política, né? Mas eu não concordo muito. Mas, delegado, o senhor está dizendo o seguinte, sozinho realmente ninguém faz nada, nenhum policial faz nada. Mas você não acha importante que haja dentro do cenário político brasileiro pessoas que falam, não só pela polícia, mas que são da polícia, que passaram pela polícia, que têm um diálogo com a polícia, para ter uma transparência maior? Porque na cena política você tem cenários de pessoas com religião, pessoas que vêm da mídia, pessoas que vêm, sei lá, da literatura. Por que da polícia não? O senhor é contra misturar essas coisas? Eu acho que falta representatividade, né? A polícia militar tem mais do que a polícia civil, né? Nós temos poucos policiais civis eleitos, né? Mas a polícia militar tem mais. Eu acho que assim, depois que aposentar, alguma coisa entra, né? Mas eu não quero que a pessoa, eu sou contra, assim, pô, você está usando a polícia para se candidatar. Podiam falar isso para mim, de tanto que eu apareço na mídia com tantos casos, né? Falar, você usou a polícia de trampolim. Não é meu caso. Eu usei a polícia, como eu te falei, Adriles, eu uso por paixão, de vontade de servir. O senhor falou que prendeu lá os sequestradores, o sequestrador do Washington Oliveto, né? A gente tem um candidato à presidência da República que recentemente disse que, eventualmente, trabalhou pela soltura desses sequestradores, como se fosse um ato de humanismo. No Brasil, a gente tem muito isso, né? A ação e a cena política percebe todos os bandidos, praticamente, como vítimas sociais, e a gente se esquece de estabelecer aqui os direitos humanos, e, sobretudo, para as pessoas que são vítimas de criminosos. Como é que o senhor acha que a gente pode inverter essa situação que está incrustada na cultura brasileira de sempre valorizar o sujeito que foi ao crime e não valorizar aquela pessoa que é 99,99% da população pobre brasileira, que eventualmente tem as situações e as circunstâncias mais penosas de exclusão social, de pobreza, de desemprego e não vai para o crime? Como é que se inverte essa narrativa na cabeça
da política brasileira e da mídia brasileira? É difícil. Há pouco tempo atrás, eu aprendi o Copertino. Quem é o Copertino? O Copertino é aquele que matou aquele ator do SBT, o pai e a mãe que foram pedir a filha dele em casamento. A mídia acompanhou. Ele ficou fugitivo 3 anos. E eu fiquei 3 anos atrás dele. Nós fomos com a nossa equipe para fora do país, tivemos gastos, fizemos várias diligências para tentar prender. Nós pegamos um helicóptero aqui uma sexta-feira para tentar pegar ele em Visiza. No sábado, chegamos lá para prendê-lo. Ele vendia sanduíche na fronteira. Nós chegamos a pegar a barraca dele de sanduíche, mas ele conseguiu fugir porque a polícia local avisou que nós tínhamos chegado. Então eu fiquei 3 anos atrás dessa pessoa. E agora ele foi preso. Por nós da Polícia Civil. Para mim é aquilo, aí começa assim, poxa, esse doutor Nico aí, parece que está com um cara, como um troféu, como isso, mas olha o doutor Nico aí, chamou o rapaz de vagabundo, olha o doutor Nico aí, você entendeu, né? Eu, fiquei 3 anos da minha vida atrás dele, 3 anos, porque qual é o crime que ele fez? Mas todo mundo começaram a atacar, alguns começaram a atacar a polícia, principalmente a minha pessoa, e endeusando. O cara é um criminoso, você entendeu? O cara matou um garoto jovem que foi pedir a filha dele em casamento com os pais. E aí, quer dizer, a inversão de valores é muito grande. Agora eu recebi uma representação contra a minha pessoa e de outros policiais, porque nós prendemos e avisamos a imprensa que ele foi preso. A imprensa estava dizendo há 3 anos que eu não conseguia prender. Eu ia na feira comer um pastel, o pessoal chegava, doutor Nico, não prendeu o Copertino ainda? E ali, quando a gente prende, Adriles, a gente tem vontade de falar. Prendemos o cara. Mérito, né? 3 anos, o cara pegou. Outro que eu vou prender, esse é o André do Rap. Eu fiquei 8 meses atrás dele. Que a justiça soltou, que o ministro Marco Aurélio soltou. Exatamente. O helicóptero que eu prendi do André do Rap, hoje eu estou levando órgãos para lá. Peguei um coração em Sorocaba e levei para Praia Grande, com o helicóptero do André do Rap. E tem gente que fala, ele soltou, não vou nem discutir essa soltura, mas, poxa, eu vou prender o André do Rap. O dia que eu pegar o André do Rap, eu vou chegar na imprensa e falar, o Adriles ou outro qualquer, prendemos o André do Rap novo. Não dá um desgosto, não dá um desgosto, delegado. A gente está vendo políticos sendo soltos, que colocaram dinheiro na cueca, que perpetraram mensalões, que perpetraram petrolões, que tiraram dezenas de bilhões de reais da cabeça, do dinheiro do bolso do contribuinte. A gente está sendo soltos e a gente vê um traficante, assassino, líder de facção criminosa, criminoso, matador, eventualmente sendo solto por questúnculas jurídicas. O que acontece na justiça brasileira que existe uma leniência tão grande com o crime de colarinho branco e eventualmente prende ladrão de galinha e não deixa solto? É o dinheiro que fala mais alto na justiça brasileira? Nós estamos com 3 mansões do André do Rap bloqueadas até hoje. Eu queria vender isso aí e o que eu vou fazer? Eu vou pagar, com esse dinheiro, se eu conseguir vender essas mansões, o dinheiro que nós aprendemos. Semana passada, André, nós aprendemos mais de 70 milhões do crime organizado. Prendemos carros, joias, prendemos tudo. Eu queria que a justiça fosse rápida, vendesse isso aí, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar o policial na hora de folga, 1 hora extra para ele poder trabalhar, eu vou comprar um armamento melhor, você entendeu? Eu vou dar condição para uma delegacia ser reformada, ter mais gente. Não, mas o senhor vai tirar esse recurso de onde? Não, das apreensões da polícia que não fica. Isso tudo pode ser distribuído depois? Pode. Eu consegui do André do Rap, isso num esforço pessoal do delegado geral que me antecedeu, o doutor Rui, e meu agora, conseguimos 2 aeronaves do tráfico que está trabalhando para a polícia. Hoje eu estou levando preso para lá e para cá, para o outro estado, com as aeronaves que eram do tráfico, e 2 helicópteros do André do Rap, que está servindo a polícia. Isso está tentando melhorar, mas é muito lento. Essa semana aprendi 74 milhões no crime organizado em São José. Essa grana pode, de alguma forma, inclusive voltar para melhor... Para benefício da própria polícia. Isso a população é uma medida super simpática, seria importante. Não é o que eu quero ficar com isso, eu quero que compre. Eu quero comprar fuzil, eu quero comprar Glock, eu quero comprar colete à prova de bala. Eu quero fazer isso. Isso, o pessoal que é o chão de fábrica, que eu ando mais na polícia, gosta disso. E a gente está fazendo, e às vezes a gente não consegue. Os recursos são precários, realmente, para a polícia, a gente já comentou isso aqui várias vezes. Por causa disso, o senhor acha que existe corrupção na polícia? Em que grau, em que medida existe corrupção na polícia? Se o senhor já verificou isso, em que medida o senhor combateu isso e como combater isso de uma maneira mais sistêmica? Olha, a polícia corta na própria carne, principalmente... É exceção, né? Todos os lugares têm aqueles que são maus, né? Hoje mesmo, tem um policial que não agiu direito, eu encaminhei ele para a corregedoria.
você entendeu? Mas a gente tem que dar o exemplo. Então, aqui, como delegado-geral, tem que dar exemplo. Mas é duro para nós, porque, principalmente, os bons policiais tentam levar o nosso nível de confiança da população, aí vem um cara lá e faz uma bobagem, você entendeu? E quando ele faz uma bobagem, nós estamos cortando a própria carne. Isso nós estamos fazendo. Delegado, o senhor já atuou em várias prisões, em vários sequestros, contra vários sequestros, em várias ações muito famosas. O senhor se arrepende de ter feito algum tipo de prisão injusta, cometido algum... Por exemplo, o senhor atuou muito na questão do isolamento social em festas clandestinas, em reuniões e aglomerações. Hoje se percebe que o isolamento social talvez não tenha tido tanto efeito benéfico assim, inclusive do ponto de vista científico, e alijou milhões de pessoas da possibilidade de trabalhar. Você se arrepende, por exemplo, de ter feito essas prisões e apreensões em pessoas que simplesmente estavam querendo se reunir? Olha, nós até cumprimos a lei. Foi um decreto que foi aprovado, na época, pelo governador, e foi feita uma comissão. Eu participei dessa comissão das festas clandestinas. No começo eu não estava muito seguro de mim, você entendeu? Porque a gente via no local, via que eram jovens lá, passando aqueles arguilhos de um para o outro, tal. Mas depois, no decorrer das coisas, eu fui chamado por um DJ, que eu tinha aprendido 3 festas deles, de equipamento. E ele chegou para mim na terceira festa que eu estava aprendendo ele. Pô, você está me aprendendo sobre meus equipamentos, tal. Eu falei, vou fazer o quê? Trabalhador. Papai, eu preciso... Eu falei, minha família tem um ramo de atividade também que ficou fechado. Então, eu ficava sentindo. Mas passou, foi. E um dia ele queria falar comigo. Ele falou assim, eu levei Covid para meu pai e meu pai faleceu. Para dentro de casa. Ele me falou aquilo... E eu comecei a refletir, né? Poxa, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas eu acredito que nós salvamos muitas vidas com esse, pelo menos o pessoal que deixou de fazer a festa, você entendeu? Com algum exemplo. Eu acredito. Aglomerações. Porque, olha, eu ia em algumas festas, assim, parecia um estúdio aqui, tudo fechado, não tinha uma janela, você entendeu, né? Não tinha uma janela, não tinha nada, e todo mundo fumando aquele arguile. Aí eu fui numa festa em Francisco Morato, e eu falei, isso eu vou fazer diferente, eu vou fazer o teste. Eu levei o pessoal fazer o teste. E falei, ninguém vai sair daqui sem fazer o teste. Eu falei, esse cara é meio durão, né? Você entendeu, né? E cada 10 pessoas que nós fizemos o teste, 6 estavam com Covid. Aglomeração irresponsável foi uma coisa... Então, em Francisco, aí eu estava lá com o prefeito, que ele tinha emprestado aí, nós começamos a levar o pessoal para fazer o teste. E aí o cara falou, eu estou com Covid e não sei, o outro, você entendeu, né? Aí começou a cair, mas eu cumpri o que a lei pediu, eu sou um representante da lei, eu tive que fazer o que a lei permitia. Delegado, por melhor que seja o serviço da polícia, a polícia não tem o dom da ubiquidade de estar em todos os lugares, e às vezes o cidadão é obrigado a se defender. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha da questão do armamento da população. A gente já viu atrás, quando havia uma flexibilização muito maior em relação às armas para a população, que os índices de criminalidade eram muito menores. O senhor acha que realmente o bandido teme, ele só respeita aquilo que ele teme, com a população mais armada? Não, assim, quem quiser escolher ter armas, seria uma sociedade melhor. O que o senhor acha dessa flexibilização, desse controle de armamento que a gente tem hoje? Como é que o senhor se vê nessa posição? Os bandidos não têm controle nenhum. Eles trazem arma de fora. De qualquer forma, de qualquer forma, trazem para cá. Eu sou a favor que o cidadão de bem, né, que tenha praticado um curso, você entendeu? E tenha a sua arma dentro de casa, você entendeu? Porque eu vou te falar uma coisa, se você lá está em casa dele, alguém vem forçar minha porta lá e querer entrar para pegar minha família, vai tomar chumbo, você entendeu, né? Mas o senhor é um policial preparado, e o cidadão de bem? Tem que fazer curso, tem que fazer uma série de medidas de fazer. Então eu vou te falar uma coisa, o que eu orientava antigamente, né? Porque o pessoal podia ter arma em casa. E, é tempo da lista telefônica, até lembro isso aí, que eu nunca esqueci, porque uma pessoa me ligou e eu fiz. Estavam arrombando a casa dele. Estavam entrando na casa dele, chamando o pessoal da uma empresa lá no Ipiranga. Ele falou, estão entrando na minha casa, estou vendo um ladrão, estão entrando na minha casa. Eu falei, o que eu faço? Eu tenho minha arma, tiro? Não. Eu falei, faz o seguinte, pega a sua lista telefônica, foi o primeiro conselho que eu dei da polícia. Pega a sua arma, encosta na lista telefônica, dá um tiro na lista telefônica. Só que o barulho não ficou... Ele fez isso, não ficou ninguém para ver o segundo barulho. Você entendeu, né? Então foi o que aconteceu. Isso foi uma realidade que aconteceu comigo, ainda lá no Ipiranga, quando eu era investigador. Delegado, eu fui assaltado recentemente. Roubaram meu celular ali na Paulista, com o celular na mão, dei bobeira, chegou um sujeito de bicicleta e pegou e jogou. Eventualmente, se eu tivesse armado, eu pensei isso na hora, eu teria dado um tiro nas costas do humilhante, do assaltante. Eu teria sido processado. O senhor acha isso justo? Alguém ser processado porque está
defendendo o direito de não ser assaltado? Então, eu vou te contar um exemplo. Um investigador de polícia estava num restaurante, chegaram os ladrões, assaltam todo mundo, O investigador se deu aquela, que a gente fala, desculpa o termo, miguelou, ficou quieto, com a arma nas costas, Na hora que o ladrão assaltou, levou o pertence do mundo, estava indo embora, ele puxou a arma e acertou pelas costas. Ele foi condenado. Porque a justiça entende que na hora que ele está indo embora, ele não está te oferecendo mais risco nenhum, ele estava indo embora. Mas ele pode levar seus pertences, tudo. Então sua mulher, sequestrador, qualquer coisa. Então a justiça interpreta assim, ele está indo embora, não está te oferecendo mais um risco iminente. Então ele está indo embora. Então esse investigador precisou pagar advogado, eu fui testemunha dele, tudo isso, porque ele acertou. Todo mundo no dia aplaudiu, né? Opa, se fizeram uma churrascada para homenagear o policial. Depois você não encontra uma testemunha, não encontra ninguém te ajuda e o investigador fica sozinho. Foi o que aconteceu com um colega meu. Então, no momento que eles estão fugindo, a justiça entende. Se você fica puto de ter roubado o celular, olha o transtorno do cara te deu. Dá vontade de ir lá e esmagar o cara, você entendeu, né? Pois é, você está defendendo a sua propriedade privada. Então, aí o que acontece? Se você faz com o cara indo embora, aí vão falar, pô, esses daqui assaltam na Paulista, eu prendi muito, são tudo menor. Eu prendi no dia seguinte, eles estavam indo embora antes que eu, lá estava de volta na Paulista. Porque a lei também não segura essa molecada. Você entendeu? Não sei o teu caso, mas tem muito menor de bicicleta, que a pessoa está lá no papo e pumba, sai correndo, você entendeu? E o que faz? Vão vender ali na região da Santa Ifigênia, em vários lugares que eu já fiz bloqueio, já fiz de tudo. Pegam sua conta toda, né? É um hacker, mais ou menos. E essa molecada é rápida. Eles conseguem pegar o teu Pix, alguma coisa, entrar, dar um pouquinho, o teu dinheiro vira criptomoeda, você não acha mais esses bancos eletrônicos. Para achar um parto, você entendeu, né? Então é isso que acontece. Delegado, o excludente de licitude, para o leigo que não sabe, o excludente de licitude é um policial na ação policial, de ação de combate ao crime, num tiroteio, você dá um tiro na pessoa, não dá para você mirar no calcanhar, na mão. Ou seja, qual é a sua posição em relação ao excludente de licitude? Por que há tanta barreira nesse sentido para não dar esse poder discricionário, essa liberdade do policial de defender, sobretudo, inclusive, a própria vida? Então, o policial tinha que ter isso aí e numa ação legítima, você entendeu? Numa ação legítima, como acontece. Veio atirar carro o polícia também não vai esperar tomar o tiro para depois tirar, porque também o policial vem da sociedade, ele não caiu de paraquedas, fala agora eu sou policial e não vai acontecer nada. Quer dizer, vamos dizer o termo que eu falo, né? Se humilhante ou vagabundo, não quero que eu fale vagabundo, mas se ele vem a atacar o policial, eu quero que o policial enfrente o bandido. Se eu estou aqui agora e vem alguém assaltar o Adriles, eu vou tomar minha posição. Eu sou policial 24 horas por dia. Não fechei para balão, agora estou de folga, você entendeu? Então, numa ação legítima do policial, eu sou a favor do excludente de licitude. Delegado, essa primeira parte da nossa entrevista eu não poderia deixar de fechar sem a seguinte pergunta. Alguns países já liberaram a maconha. Eu tenho para mim que a maconha é uma droga de potencial menos lesivo. Você vai falar, o álcool é tão lesivo quanto a maconha. Se você fumar o dia inteiro, você vai ficar idiota. Se você beber o dia inteiro, você vai ficar alcoólatra. O senhor não acha que seria mais interessante liberar a maconha aqui no Brasil? E o que o senhor acha da liberação das drogas? O Estado tem algum tipo de direito de estabelecer o que o indivíduo deve ou não tomar? O senhor não acha que essa guerra contra as drogas, em grande medida, pode ser uma guerra perdida? Você vê, eu atuo muito na Cracolândia. Na Cracolândia eu atuo todo dia. A gente vê aquele pessoal lá que parece um zumbi andando para lá para cá, né? Então eu não sou muito a favor. Eu acho que tem que ser... Eu não tenho uma opinião formada, sabe? Eu tinha que me formar mais nisso, né? Mas eu não sou muito a favor de liberação, não. Mas, delegado, note bem, o senhor falou da Cracolândia. Não existe uma contradição na lei penal do Brasil que você pune. É igual a prostituição, você pune o rufião, aquele que explora a prostituição, mas a prostituição em si é liberada, é um paradoxo. Assim como o tráfico de drogas, você pune o traficante, mas o usuário praticamente, estão lá todos lá livres, lá na Cracolândia, são liberados. O que o senhor acha melhor, então? O senhor acha que seria interessante fazer uma punição maior ao usuário de droga? Porque se ele percebe que não existe uma lei que vai tolhê-lo, vai impedi-lo, vai prendê-lo pelo fato de usar drogas, ele vai continuar usando, ou seja, isso beneficia o tráfico. Ou seja, eu estou fazendo a pergunta inversa para o senhor nesse sentido. Eu falei da liberação de drogas. O senhor não acha que também poderia ser feito uma punição maior para o usuário, para haver uma contenção e um medo maior do uso de drogas no Brasil? Olha, nós da polícia aprendemos, eu vou te falar, nos últimos 6 meses, 118 traficantes.
que usam esse pessoal, que estão lá, o zumbi que a gente fala, o pessoal que está lá, que precisam, existem 3 pilares para ser atuado. O único que está agindo é a polícia. A polícia está prendendo os traficantes. Eu te falo que eu aprendi arma, eu retomei a Praça Princesa Isabel. Mas o usuário vai ter sempre mercado, delegado. Então, agora eu vou te falar, quando nós assumimos, em 2018, eu comecei junto com o DOP, combater a Cracolândia, nós tínhamos 4.300 pessoas. 4.300. Hoje nós temos 200. Espalharam para tudo quanto é canto. Mas a polícia sozinha não consegue, Adriles. A polícia combate o traficante, tira o traficante. Mas eu preciso de quê? De uma internação, talvez você não goste disso, compulsória com assistência médica e pedido da família. Não auxílio, como fizeram aqui em São Paulo, dá dinheiro para o cara se injetar. Aí vai para o hotel lá. Aí você está incentivando o consumo, né? Eu converso com vários lá, tem uns que eu já sei até o nome. Aí ele chega, doutor Nico, me arruma uma pedra. Você entendeu? Porque a abstinência dele é tão grande que ele não tem capacidade de discernimento. Ô, doutor, tem alguma pedra? Então esse não tem jeito. Eu tinha que pegar um médico que me atestasse e falar, você não vai escolher não, você vai ser tratado. Você entendeu, né? Porque eles não querem. A gente arruma hotel, arruma lugar para eles ficarem, eles querem ficar ali à mercê do traficante. E a polícia faz o seu trabalho, e eu te falo de coração, Adriles, bem feito. O que nós não temos é um projeto social para esse pessoal. Você entendeu? Tem agora com as política, né? Uma política de lá. Porque todo mundo começa a querer ajudar e depois só fica a polícia. E o problema não é só policial. O problema não é só policial, o problema é social. Tem 3 pilares, tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter tudo isso. E todo mundo é mais fácil, só a polícia. Então eu vou te falar, eu fiz um projeto lá na Cracolândia, onde eu levei barbeiro, levei gente para arrumar emprego, levei lá para cortar unha, levei de tudo, levei um monte de gente. O primeiro dia a imprensa foi lá, estava todo mundo lá, assistência médica. No segundo dia já não veio algum. No 4º dia só estava a polícia. Só estava nós lá. Eu fiz uma barraca e coloquei minha sala de delegado no meio da Cracolândia, isso há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, quando estava no início, que tinha 4.000 craqueiros lá. Então, eu levei lá e quis ajudar. No fim, só fica a polícia, não fica mais ninguém. A polícia tem que fazer um dever de assistência social, psicólogo, ajudante. Uma notícia boa. O policial que não tem nem preparo para ser policial tem que fazer isso tudo que o Estado não faz, é isso? Você entende bem, ó. Com essas investidas que a gente tomou da Praça Princesa Isabel, onde tinha 1.300 pessoas lá, e começamos a espalhar, começa a criticar, a polícia foi lá, liberou a praça, mas correu um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, para lá. Fica mais difícil para o tráfico, porque a gente conseguiu prender mais traficantes, e aumentou o projeto de redenção 30% de gente que se procurou a tentar esse tratamento, porque não conseguia nem ficar lá, porque nós estávamos batendo forte. Mas as críticas em cima de nós são muito grandes, você entendeu? A gente tem que lidar com a crítica todo dia e tem que ser forte. Porque você fala, eu estou tentando ajudar, lá vem o cara e vamos na polícia. É tudo na polícia, tudo em cima de nós. A gente vê, como a gente mostrou no começo do programa, que existe uma percepção do policial, e até correta, como braço forte da lei. Ele tem o legítimo uso da violência. Mas quando o senhor percebe essas cenas de degradação humana na Cracolândia, de miséria social, de exclusão, da pessoa que vai, às vezes, para o crime, ou mesmo para a droga, por causa de uma pobreza, por causa dessa exclusão, por causa dessa até demência, de um problema, isso não sensibiliza, de uma maneira geral, não só o senhor como policial? Você acha que ser policial nesse sentido é uma lição de vida, não torna a pessoa, inclusive o policial, muito mais humano nesse sentido de qualquer outra pessoa que o critica? Eu agradeço a Deus, assim, quando eu vejo o pessoal, sabe, que tem a família, porque quando eu entro naquela Cracolândia e vejo uma mãe pedir para a gente tirar o filho de lá, que eu já fiz vários, sabe? A família me procura, fala, vai lá, meu filho está lá no meio da Cracolândia, e você vai, o filho não quer sair, está naquela briga familiar com a mãe, e está vivendo aquele submundo, sabe? A gente sofre muito com isso também. Eu tenho que ter uma força muito grande, sabe, para não misturar, né? A gente tem que ter 2 mundos, o mundo que a gente vive aqui, que a gente está aqui com os seus parceiros, e quando você fica um dia vendo a degeneração que o ser humano acontece. Delegado, a gente agora vai para a segunda parte do nosso programa, que é o íntimo e pessoal, em que a gente vai entrar no seu corpo como uma bala, vai entrar na sua alma e na sua intimidade. Íntimo e pessoal com o delegado Nico.
Delegado, o senhor já matou alguém? Não. O senhor mataria alguém? Não. Não, mataria algum criminoso que merece ser morto? Se alguém, se eu ver que ele vai eu tenho o dever de agir, você entendeu? Se eu estou presenciando um crime, eu vou te falar, você falou, eu estive em situações que eu precisei acionar o sniper. Sim. Eu estive negociando. Ou seja, o senhor já mandou matar alguém? Um criminoso? Não é que eu mandei matar, eu salvei a vida de quem ia morrer. Tudo bem, eu entendo. Eu salvei a vida de uma... Então eu vou dizer uma coisa, é duro pra gente. Eu estava negociando com uma pessoa que estava sendo tomada de refém. Arma na cabeça, uma senhora, e o ladrão, né, vagabundo, mas estava lá com a arma na cabeça. E o que acontece? Eu estava com o pessoal atrás na retaguarda. Aí eu vejo que ele pediu um papel, uma caneta para mim, eu peguei dele para ele, calma, não acontece isso, tal. Aí eu vejo que ele estava escrevendo. E ele estava escrevendo assim, para o pai dele, que ele saiu da cadeia, não ia voltar, que ele ia matar a pessoa, mas que amava o pai dele. E voltou. Quando eu vi aquilo, e ele voltou com a arma na cabeça da mulher, e eu estava até num programa de televisão, eu tinha vários programas ao vivo, e eu negociando. Eu não tive dúvida, eu falei, ele vai matar a mulher, avisei o sniper, vai matar. Se você tiver ponto de bala, você entendeu, né? Não vamos perder aqui, vai ser eu perder um refém, não perco. Eu fiz vários casos, não perdi um refém até hoje, vários, mais de 100. Eu falei, se você tiver condição, o sniper Vicente, trabalha comigo até hoje, tiver condição, manda bala. E ele deu um tiro direto. Quando ele deu um tiro, eu me enchi de sangue, porque o sangue dele veio para mim, aquela senhora também caiu no chão, toda ensanguentada. Você salvou uma vida. Aí eu falei, puxa, o sniper errou, matou. Você entendeu, né? A minha primeira operação, você lembra o caso da Adriana Caringe? Isso há muito tempo atrás, uma menina que estava lá como refém, o atirador de elite atirou e a bala passou pelo ladrão e matou a moça também. Pois é. Essa moça saiu morta no meu braço. Que eu pela bala de um policial, infelizmente. Exato. Infelizmente, foi o cabo lá que atirou, nunca queria ter feito aquilo. Ele foi defender a vida. Então, a polícia vive, como eu te falei, naquela tonada. Essa semana passada, todo mundo viu também, um senhor de 87 anos com uma arma na cabeça e o vagabundo lá, vou matar. E o que acontece? Eu fui lá, conversei com ele, junto com o pessoal do GAT, que faz um trabalho excelente. Aí conseguimos colocar ele no vídeo com a mulher dele para ele liberar. Então, caso de sim, eu consegui liberar vários, sem ter feito nenhum disparo, né? Mas quando é necessário, você não pode ser omisso. Delegado, ainda nessa toada, um amigo meu, que é policial civil, a gente fala em uníssono praticamente contra a possibilidade de tortura. Uma vez ele me confessou que já torturou um bandido. Na seguinte circunstância, o bando dele estava de posse de uma criança de 5 anos, e, eventualmente, eles não tinham informação, e ele falou, Adriles, eu torturei, dei umas bolachas, fiz outras coisas com ele, e ele disse, sob tortura, aonde era o paradeiro dessa criança. Eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo, o policial me falou, até que a mãe dessa criança veio de joelhos chorar e me agradecer profundamente pelo mérito que eu tive. O senhor acha que há condições, o senhor acha que há situações em que a tortura é válida? Não. Nem nesse caso? Não nesse caso. Eu passei por muito disso, muito. Eu fiquei uma noite inteira. Como é que você extrai uma informação preciosa de alguém que não quer dá-la? Tem que ser no cansaço, prometendo que vai tentar ajudar ele quando ele for para a cadeia. Então eu fiquei com uma pessoa uma noite toda. Olha o que aconteceu comigo. Eu fiquei com uma criança também, 8 anos de idade, refém, e sequestro, tentando pegar dinheiro do pai, Eu peguei o tomador de conta do cativeiro. Aí ele fala assim, olha, eu estou tomando conta do cativeiro, eu sei onde está a criança 1 semana sequestrada, mas não vou falar. Você entendeu, né? Olha aí. Como não vai falar? Você entendeu, né? Vai falar. Você entendeu, né? Quero saber onde... Não, porque eu tenho mais medo dos que estão lá tomando conta e do grupo que está sequestrando do que de vocês. Vocês não vão fazer nada comigo, porque vocês têm que agir durante a lei. Mas lá, se eu caguetar eles vão me matar depois. Você entendeu, né? Eles têm mais medo do vagabundo lá do que da polícia que está lá. Aí, sabe o que ele fez comigo? Ele falou assim, depois de 4 horas da manhã, ele falou, eu vou falar onde está. Você entendeu, né? Foi, pô, é o que nós queremos.
Aí o que ele me faz? Me leva numa quebrada, lá na zona da Aricanduva. E eu fui para lá, e me levou numa, tipo Coab, sabe? Me levou num apartamento, falou, é aqui, tá aqui, eles estão aqui. Sem tortura. Tá aqui. Eu falei, pô, é comigo mesmo. Você tá aí, eu não vou bater na porta, né? Você entendeu, né? 6 horas da manhã, vamos lá. E pego a guilhete e tal, e derrubamos a porta, entramos com tudo. Entendeu? Cheguei lá, era um policial militar que morava na casa. Meu Deus. Não tinha cativeiro, não tinha nada, era um parente dele que era policial militar. Meu Deus. Aí lá vai o doutor Nico, sem mandado, sem mandado de busca, sem nada. E o policial militar, quando viu aqui, vocês vão me matar, você entendeu? Pô, esse cara é meu primo, ele está dizendo que o cativeiro aqui. Ele falou, não, eu quis trazer ele até aqui para dizer que eu tenho medo de vocês, né? Não, peraí, não era o sequestrador? Nada, era um parente dele. Mas e aí, o que foi feito? Aí eu vou lá para um abuso da autoridade, eu fui tentar ajudar, você entendeu, né? E é tudo isso aí. Adriano, ser policial não é fácil. Aí depois ele teve a compreensão, e ele não contou para nós o cativeiro. Aí, mas e aí? A pessoa aí o que acontece? Os outros, ele tinha que fazer a reedição para ficar tomando conta. Os outros souberam que ele entrou em cana, soltaram o menino. Você entendeu, né? Entendi. Mas eles têm mais medo do crime organizado do que a polícia, porque sabe que a gente age dentro da lei. E quer que eu te fale uma coisa? O bandido, Adriles, ele não tem medo, ele tem medo da polícia, ele tem medo de nós, ele não tem medo da justiça, porque ele sabe que na justiça ele vai sair, e nós ele tem medo. A polícia é digna, você está dizendo que a polícia é digna e a justiça não? Não é que é digna, eles conseguem na brecha da lei, uns que arrumam advogado, sair, porque a primeira coisa que eles chegam lá, na justiça, não audiência custódia, olha o defensor, o policial me bateu, mesmo que não tomou uma bolacha, nada. Sim. O policial me bateu, esse policial é sem vergonha, o policial não sei o que lá, me torturou. Olha, eu roubei, mas esse policial... Aí vira tudo contra o policial. O policial vai para a corregedoria, vai responder processo, desanima o policial para os próximos casos, entendeu? Então é isso que acontece. Delegado, a gente tem, desde Epicuro, passando por Max Weber e outros filósofos, essa dicotomia que, no final das contas, se une entre vingança e justiça como ressocialização. No Brasil, a gente tem muito essa coisa, não tem nenhuma coisa nem outra, aliás. Não tem nem ressocialização, porque o sujeito que vai para a cadeia vira lá um consórcio do crime, sai mais criminoso do que antes. Sai com umas 30 nem cartas. Nem vingança, porque tem essas coisas, saídas repentinas de Natal, de Réveillon, metade dos prisioneiros voltam. Quando é adolescente, então, nem vai para a cadeia, ou seja, não tem a questão da punição e de você fazer uma reparação às pessoas que eventualmente tiveram seus entes queridos perdidos, ou assassinados, ou mortos, ou sequestrados, ou roubados, ou sofreram qualquer tipo de represália em relação a essa bandidagem. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve a questão do sistema carcerário? Como é que se resolve a questão da falta de punição que existe no Brasil? Que solução que o senhor, como policial, daria a esse estado calamitoso de leniência em relação ao crime? Os presídios são muito grandes, né? Tem um presídio com 800 pessoas, outro com 500, você não consegue ressocializar ninguém, é muito difícil. O ladrão, quando sai de lá, sai com um monte de compromisso, né? Ele está na cadeia e fala, você vai sair amanhã, você vai ter que ajudar esse, ajudar aquele, vai ajudar aquele outro, então ele já sai com a dívida com quem ficou. Você entendeu? É difícil. E eu vou te contar, eu falo tudo com um caso prático, né? Não sei se você gosta disso, mas a semana agora de Corpus Christi, deram a saidinha para um monte de gente. Deram para um cidadão que era condenado, que foi preso por nós, condenado por estupro e violência doméstica. Ele saiu de casa e foi para Ribeirão Pires. Encontrou a ex-namorada. A ex-namorada, ela estava grávida de outro rapaz. E o que ele fez? Ele matou a mulher, colocou dentro de uma mala. Colocou dentro de uma mala, todo mundo viu, uma menina de 19 anos grávida, ele matou dentro de uma mala, fez o crime da mala, perfeito crime da mala que foi do passado, colocou dentro de uma mala e deixou no mato e foi embora. Nós achamos a mala com o corpo e tal. Eu comecei a investigar. Aí cadê mas conseguiu numa câmera que ele tinha passado, conseguiu, o cara esse aqui é cadeiro. Ele voltou para o presídio de Sorocaba, e nós fomos para Sorocaba. Ele cometeu o crime e voltou, condenado, ele saiu na saidinha de Corpus Christi. Cheguei lá, falei, esse caso assim, fui eu mesmo, ela estava grávida de outro. Quer dizer, ele saiu 5 dias no corpo, porque ele matou uma moça. E ele não ficou preso, saiu? Não, ele voltou para a cadeia, ele saiu na saidinha e voltou como se fosse nada.
Ele cumpriu os 5 dias e voltou. Então essas saídas temporárias têm prejudicado muito. Ninguém que sai nessa saída temporária, poucos aí que vai falar, pô, vai ficar do bem, tentar voltar com a família. Então existe isso para tentar a pessoa se voltar ao convívio normal da sociedade, né? Mas tem uns que faz isso aí, e isso atrapalha pra caramba a polícia. Delegado, a gente tem quase um consenso de que a questão da criminalidade é uma questão sobretudo de índole, né? Porque a gente já discutiu aqui, a maioria da população é pobre, está em exclusão social e eventualmente não cai no crime. Ou seja, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para o senhor pessoal. O senhor já encontrou, já conheceu um bandido que foi ressocializado e se transformou numa boa pessoa? Conheço vários, conheço. Tem muitos aí que estão um exemplo de vida, que já esteve na cadeia e hoje tenta ajudar os irmãos que eles falam, sabe? Tentando uma vida melhor. Mas tem, poucos casos, mas tem. Isso faz valer a pena a atividade policial? Vale. O senhor ajudou de alguma forma essas pessoas a se ressocializarem? Olha, eu arrumei emprego. O senhor já ficou amigo, já ficou próximo de um ex-bandido, delegado? Ex-bandido, assim, próximo não, mas eu sei, arrumei emprego para alguns. Sim. Arrumei emprego. E a pessoa consegue separar com a vida normal, voltar. Eu conheço vários. Vários que veio lá e falaram, pô, doutor, me arruma um emprego, não estou conseguindo porque eu sou cadeieiro. Você entendeu, né? Eu falei, então você vai num compromisso de moral comigo. Eu vou te indicar um amigo que você vai trabalhar aí numa loja de material de construção. Mas você vai. Hoje é o melhor funcionário da loja. Ótimo. Delegado, o senhor é uma pessoa muito midiática. O senhor é um policial. Tem muita visibilidade. O senhor não tem medo de morrer? De alguém da sua família ser perseguida por causa dessa visibilidade midiática que o senhor tem? O problema é o seguinte, o ladrão, né, vamos dizer que é o ladrão, ele sabe que ele está do lado dele e eu estou do meu lado, você entendeu, né? Ele sabe que a cara dele é roubar e a cara dele é prender, você entendeu, né? Eu não tenho medo, porque se eu tivesse medo eu não tinha entrado na polícia, você entendeu? Então eu Mas o senhor não teme pelas pessoas próximas ao senhor? Não, hoje existe até um pacto, a bronca que eles têm é comigo. Você entendeu, né? E eu também respeito muito a família dos ladrões, você entendeu? E ele sabe disso. Eu levei todo o pessoal do PCC, que está aí, vou dizer quem, Marcola, Andinho, Nego Manga, tem tantos outros aí que eu levei para fora, para o presídio de segurança máxima, e convivi com esse pessoal, sabe, quando eu estava no DEIC. E ele sabe. E ele sabe que eu sou um policial honesto e que estou do meu lado, você entendeu? E quando chegava, por exemplo, vou dizer o Nego Manga, é um cara que tinha 19 homicídios, você entendeu, né? Um ladrão terrível. O filho dele chegou próximo dele lá no DEIC e ele queria ele queria ver o filho. E ele estava algemado com o pé, com a mão, né? E com a roupa de presidiário. Ele falou assim, doutor Nico, eu queria ver meu filho, ele está aí fora, né? O senhor me deixa essa oportunidade? Eu falei, tudo bem, tira a algema, tira tudo dele, está aqui um casaco, você nem que isso aqui, e mandei o garoto ir até ele, para ele não ver o pai com aquela algema. Eu fico até emocionado. Mas repercutiu na cadeia, você entendeu? Repercutiu na cadeia. Falei, pô, esse doutor Nico é decente, você entendeu, né? Entre o crime existe uma ética de respeito. Exato, esse doutor Nico é decente. Ele fala isso para... Hoje mataram ele na cadeia, mas ele falou assim, esse doutor Nico... E ele ficou com isso, sentando na cabeça, e eu sei, porque eu converso com um preso, e eles falam, pô, o doutor Nico é decente. Quando tinha, na época das rebeliões, ou refém, ainda tem hoje, alguém que toma alguém como refém, e fala assim, e vai negociar, trazer a família, muitos assaltantes falam, chama o doutor Nico aqui, para negociar, porque ele cumpre o que faz. Ainda tem. Uma quadrilha estava no interior de um banco há pouco tempo, 5 pessoas, todos cercados, eles entregam o refém? Não, quiseram minha presença lá. Eles quiseram que eu fosse, porque sabe que eu não vou esculachar, você entendeu, o vagabundo, não vou esculachar. Que ele você não faz com eles o que eles fariam com qualquer outro tipo. Então eles sabem disso, eu não vou esculachar. Então eles querem e sabem que eu vou cumprir. Você vai para a cadeia, mas você não vai ser esculachado, não vai ser nada, não vai ser exposto, nada disso. Então eles sabem disso. Delegado, onde tem mais ética? No crime ou na política? Ou é tudo mais ou menos parecido? Eu acho que, sei lá, viu? Vou falar isso, uma pergunta. Você me pega cada pergunta, você entendeu, né? Perguntas, delegado. São perguntas inteligentes. Você veio preparado aqui, você bem que a minha mulher falou para mim não vir, você entendeu, né? Putz, você vai para o Adriles, você vai apanhar dele lá, você entendeu, né? Não, você já deu ouvido. Aí ela falou, não vai lá no Adriles. Eu falei, não, vou porque eu gosto dele, vou. Mas é difícil, né? Você sabe que a bandidagem que eles falam, eles cumprem, né? Eles falam. O político não. Está respondida a pergunta.
Delegado, o que o senhor faz para se divertir? O senhor tem uma rotina dura, o senhor se diverte sendo policial? Muito, eu gosto de jogar futebol. Sou santista, estou lá no Peixe sempre, acompanho o Santos lá, ajudo a diretoria e jogo futebol muito. Eu gosto Mas o muito senhor tem prazer, tem tesão em ser policial, em prender bandido? Muito, muito. O senhor se acha um agente da lei, assim, um herói nacional? Não sou herói nacional, eu sou agente de equipe. Ninguém faz nada sozinho. Mas, pô, às vezes eu estava de fim de semana de folga, toco o telefone, fico torcendo para tocar, pô, tem um refém lá, tem um... Eu vibrava com isso, ainda vibro, né? Minha família sabe disso, sabe da minha paixão pela polícia e por equipe, né? Eu agradeço muito os investigadores, os agentes, os escrivães que trabalham comigo, todos eles gostam de mim, sabe? Porque a gente é chão de fábrica, então eu não deixo assim nada subir para a cabeça. Me falou assim, eu tenho o olhar para as estrelas, mas eu tenho o pé no chão. Isso eu tenho. Delegado, qual é a pessoa criminoso que mais lhe deu prazer prender e quem é o criminoso que o senhor gostaria, quem é o maior criminoso hoje do Brasil que o senhor gostaria de ver atrás das grades? Falei o André do Rap, que eu quero pregar por uma questão social, todo mundo quer prender, eu também, ele não está no Brasil, a gente já fez diligência até fora, eu gostaria de, antes de encerrar minha carreira, prender esse André do Rap e voltar aqui. E são famosos, bandidos famosos foram muitos, foi o Andinho, né, aquele que chamou, ele fazia vários sequestros, né, e uma família de ciganos até não quis pagar, ele pegou, levou a mulher até a porta da casa e falou assim, olha, vocês não vão pagar, está aqui, bum, matou a mulher na frente de todo mundo, esse deu prazer pegar. Tem vários, o chamado bingolau, que cortava a orelha da pessoa e os dedos da pessoa para pedir resgate, foi isso que eu aprendi. Tem tantos aí, o caso do Osso Oliveto que eu ajudei a participar também, consegui muito aí com o Wagner Jutz, saudoso Wagner Jutz, e com toda a turma, aprender uma quadrilha difícil, porque eles são motivados politicamente, eles não são pelo prazer de roubar, eles são motivados politicamente, que era o Noran Bueno, que ele tinha tentado matar o Pinochet 2 vezes, ele fugiu de um presídio no Chile, de um saquinho, dentro do saquinho, era assim, e quando eu entrei onde estava o Noran Bueno, ele tinha lá a contabilidade, comprei 10 pãozinhos, 2 quilos de mortadela, ele tinha tudo isso, então ele é motivado politicamente, que é mais difícil prender. Quando o cara está por dinheiro, porque do Washington tinha oferecido dinheiro, ele não chegava na importância, ele vinha de um sequestro na Argentina, onde ele tinha recebido 6 milhões de dólares para as Farc. Então esse pessoal que é motivado politicamente é difícil você prender, porque então vários me deram o prazer de prender, e a coisa que não tem, André, maior satisfação para mim pessoalmente, quando eu consigo entrar num cativeiro e resgatar uma vítima. Não tem, é a mesma coisa que você marcar um gol no final pro teu país no final da Copa do Mundo. É a mesma coisa. Eu já entrei em uma criança amarrada numa corrente, numa geladeira e tirar essa criança. Eu entrei em casos que quando desamarramos a vítima, prendemos os sequestradores, a pessoa chora e achando que você está lá para fazer mal, depois a pessoa vê que você é policial. São vários casos assim que a gente se emociona muito, eu me emociono, né? Já me emocionei aqui, mas é isso aí. A gente tem aquele prazer. Você soltar uma vítima que está de cativeiro ali 10, 15 dias, não tem prazer, não tem dinheiro, Adriles, que paga essa satisfação. Delegado, um policial vê no decurso da sua carreira e da sua vida o pior da natureza humana. Algumas se transformam em pessoas mais céticas, mais amargas, mais ressentidas por ver esse pior, né, da corrupção, do crime, dos sequestros, dos estupros, das torturas, enfim, da criminalidade. Como é que um policial pode se transformar numa pessoa melhor vendo o pior da natureza humana? O senhor hoje é uma pessoa melhor? Muito melhor. Muito, eu sou muito emotivo, sabe? Eu vou resumir, eu sou uma pessoa que eu ando com uma vela acesa e quando vejo alguém com uma vela apagada, eu vou lá acender. Você entendeu, né? Eu tenho isso, eu tenho prazer em ajudar as pessoas que me procuram. E eu fui agora como delegado-geral, nunca esperava ser delegado-geral, nunca falar assim, você vai ser, não, eu sempre queria, mas eu quero ajudar, sabe? Então eu me tornei uma pessoa melhor e procuro acertar, você entendeu? Porque a gente é exemplo, entendeu? Tem minha família, eu procuro acertar. E às vezes a gente erra, mas a minha intenção é acertar. Delegado, a gente sempre termina esse programa fazendo uma inversão no processo de entrevista. Agora o senhor faz uma pergunta para mim. Virgem mãe do céu, eu acostumava te ver na Jovem Pan, eu ligava o rádio de manhã, a hora que eu estava saindo e tal. Minha alma está lá. E você agora
partir para outra, né? Com muita coragem que eu não tenho, você entendeu? Uma coragem que eu não tenho. Eu gostaria de te ver assim aqui, não em Brasília, em lugar nenhum. Eu queria que você ficasse por aqui. Porque você colabora e animava as suas brigas lá com os parceiros lá, animava, eu dentro da viatura, escutava, você entendeu, né? O menino que está comigo aí também, que tirar uma foto com você, também é teu fã, e a gente sempre gostava da tua... Aí o Adriles vai brigar, então você é um lutador. Então eu queria que você ficasse aqui em São Paulo. Isso não é uma pergunta, isso é uma provocação, é uma dica e um conselho. Eu entendi, mas o senhor sabe que a atividade de comunicador pode ser tanto na política, quanto na mídia, quanto na polícia. Em todos os lugares você comunica para expandir a consciência das pessoas. Eu acho que você comunicar, para além da comunicação, para além da voz, você fazer algo em prol do seu semelhante, que é o que o senhor faz na sua atividade policial, e eu congratulo o senhor que o seu trabalho é brilhante, extraordinário contra o crime, e o senhor também é um comunicador que reverbera verbalmente o que o senhor faz em prol da sociedade, e reverbera verbalmente e reverbera na ação. É no modelo do senhor que eu estou me pautando também para mudar a minha vida. Muito obrigado, delegado. Boa sorte. Boa sorte. Gostei tanto de vir aqui, vocês não acreditam. Senta, não precisa levantar ainda, delegado. Gostei muito de vir aqui. Eu falei que ia ficar 20 minutos, fiquei mais, mas olha... Mais de uma hora, foi a maior entrevista que a gente já fez até hoje. Eu vou te falar assim... O delegado chegou aqui apressadinho e falou, tem que sair em 20 minutos. Puxei a alma dele. Eu falo com você como admirador seu, sabe? E eu procuro acertar a polícia, entendeu? Eu tenho uma equipe grande que trabalha comigo, mas enquanto eu tiver força, eu vou tentar ver uma polícia melhor. Eu cometi muitos erros de português aqui, emocionado, entendeu? Perto de você. Você é o entrevistador mais inteligente que eu peguei até agora. Muito obrigado. É verdade, você veio preparado, me pega aqui, bem que falou minha mulher. E eu fiquei assim, agora mais ainda sou fã. Eu sou seu fã, delegado. Somos nossos fãs recíprocos. Posso ir embora? Obrigado, querido. Posso ir embora? Fechou. Tchau. Tchau, lindo. Bom, agora vamos subverter de vez o programa. Pergunte ao Adriles, ao entrevistador. Você vê alguma vantagem no retorno do Brasil à monarquia? Só para quem é rei e para quem tem sangue real. A monarquia é um princípio ridículo, patético, que acha que o poder ungido por Deus dá à pessoa o direito e à sua família de estabelecer um reinado para o resto da vida. É uma coisa medieval, isso não é ser conservador, isso é ser reacionário e ser boçal. Afinal, somente com o contraditório nós aprendemos. De fato, eu acho que o princípio do diálogo socrático, tese, antítese, e dessa tese da antítese, desse choque entre uma tese e uma coisa que se contradiz a tese, se transforma numa síntese, é exatamente o contraste que é o princípio da possibilidade de uma verdade. No Brasil, com essa polarização estúpida que a gente está vivendo, a gente costuma querer esmagar e não escutar o outro. Somente com o outro, somente com o contraditório que você avança. A vida é feita assim. Pelo reflexo inverso das suas opiniões, você chega a uma possibilidade remota de uma verdade absoluta. Por qual motivo, razão ou circunstância a imprensa, no geral, dá voz aos tolos? Mais precisamente, a um descondenado. Veja bem, não é a imprensa que dá voz somente aos tolos. Os tolos, quando são espertos, eles se fazem ser ouvidos pela maioria da população, porque a imbecilidade, ela encontra ressonância, ela encontra eco, e a imbecilidade, quando adornada com um discurso fácil, que dá soluções fáceis para problemas complexos, soa como mel ao ouvido dos tolos. E como os tolos e os idiotas são maioria na humanidade, o discurso tolo tem ampla ressonância, quer seja na mídia, que é composta por uma maioria de tolos, na política, uma maioria de tolos espertos, ou em qualquer outro meio. A tolice, em geral, ganha. A inteligência é que é o contraponto. Em linhas gerais, você considera a coragem de dizer o que pensa na lata algo mais importante do que um esforço para ponderar a sua opinião e evitar tumultuar o diálogo? Com certeza. A sinceridade é uma suposta virtude que escamoteia seu vício. É igual a pessoa que fala, vou ser o sincerão, vou dizer o que eu penso na tua lata, na tua cara. Eventualmente você não conhece nem profundamente a si mesmo, que dirá o outro para vomitar suas verdades pretensas na cara de outra pessoa. A humildade é o princípio de você estudar a vida do outro, estudar a sua própria vida, estudar as condições e circunstâncias que nasceram os desejos e as opiniões dos outros, para depois você ponderar e dizer a sua opinião na cara do outro. Adriles Jorge, o poder corrompe? Olha, poder é poder fazer algo, como o próprio nome diz, em nome do seu semelhante. Um pedreiro faz uma casa para alguém.
Um poeta faz um poema para alguém. O poder fazer algo para alguém só corrompe aquele que já tem a corrupção dentro da sua alma. O poder não corrompe as pessoas, o poder revela as pessoas. O Inclassificável dessa semana terminou. Não se esqueça de mandar suas perguntas para o nosso programa. Algumas serão selecionadas e respondidas aqui e agora. E me siga nas redes sociais. Adriles Jorge com 2 L's no Facebook e no Instagram e Adriles Jorge com Adriles R. Jorge no Twitter. Te vejo na próxima semana e para todo sempre, se Deus quiser. Amém. Até sempre, até lá e até breve. Tchau, tchau.